Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela introdução. É com muito prazer que estou aqui para partilhar um bocadinho do trabalho que desenvolvemos na área da imunoterapia do cancro. Eu vou tentar enquadrar o nosso trabalho no contexto atual do estado da arte nesta área, e no final discutir brevemente quais são as perspectivas para o futuro, para a imunoterapia do cancro. Pelo que percebi, o auditório é bastante heterogéneo, portanto, procurei ajustar a minha apresentação nesse sentido, de forma a que a maior parte das pessoas consigam seguir a apresentação sem demasiados problemas. Só para me apresentar um bocadinho, eu saí de Portugal há precisamente 20 anos, depois de ter completado a licenciatura em Biologia Aplicada na Universidade do Minho. Originalmente sou da Póvoa de Varzim, um bocadinho a norte do Porto. Em 2005 comecei o doutoramento no mesmo instituto onde estou hoje, no Centro Médico da Universidade de Leiden, na área de Genética e Imunologia Tumoral. Fiz um período de pós-doutoramento na Suécia durante 3 anos e meio, após o qual voltei a Leiden, e coordeno o grupo de investigação em Imunologia e Genética Tumoral desde 2016. Para quem não conhece, Leiden deixa eu ver se funciona aqui o laser. Leiden é uma cidade universitária situada entre Amsterdão e Haia, e com grande tradição em investigação em imunologia. À esquerda podem ver as pessoas que constituem o nosso grupo, numa foto tirada no jantar de Natal o ano passado, e são elas que realmente desenvolvem todo o trabalho do grupo, e o mérito terá que ir para elas. Para iniciar a apresentação propriamente dita, eu gostaria de esclarecer, ou importa esclarecer o conceito de imunoterapia do cancro. Na verdade, não existe imunoterapia do cancro no singular, mas sim diversas estratégias ou diversos tratamentos que se baseiam em mecanismos imunológicos para o desenvolvimento de terapias. Portanto, devemos falar de imunoterapias no plural, entre os quais podemos encontrar vacinas, utilização de moléculas como citoquinas, inibidores de checkpoints ou terapias celulares. Contudo, é verdade que nos últimos 10 anos, quando falamos de imunoterapia e do sucesso alcançado com a sua aplicação, referimos-nos essencialmente ao desenvolvimento de inibidores de checkpoint, que tiveram um impacto enorme no avanço de tratamentos oncológicos. Também podemos classificar os diferentes tipos de imunoterapia de acordo com os seus mecanismos de ação. Por um lado, temos imunoterapias que procuram potenciar ou reativar respostas antitumorais que ocorrem espontaneamente num paciente com cancro. E, por outro lado, existem estratégias que recorrem, por exemplo, à engenharia molecular e genética para mimetizar ou otimizar processos imunológicos, adaptando-os especificamente ao tratamento do cancro. E como tinha referido, a estratégia que teve mais impacto recentemente e que realmente revolucionou o tratamento de alguns tipos de cancro foi a inibição de checkpoints imunitários, e eu vou explicar um bocadinho mais tarde o que é que isso significa. Para já queria apenas salientar que esta é de facto uma estratégia que visa amplificar o potencial que está contido dentro do nosso sistema imunitário para reconhecer e eliminar tumores. Mas antes queria dar um passo atrás e abordar a complexidade das interações entre o sistema imunitário e um tumor que se desenvolve num paciente. E fazer isto de uma perspectiva evolutiva que nos ajuda a entender por que razão o sistema imunitário não lida de forma mais eficaz com os cancros, por exemplo, ao ponto de prevenir o seu desenvolvimento. E para isso é importante perceber que de um modo geral, o cancro é uma doença relacionada com a idade. A grande maioria dos doentes com cancro
é diagnosticada durante ou depois da quinta ou sexta década da vida, apesar de recentemente se ver um aumento da incidência de cancro em idades mais novas, mas continua a ser o caso que a maioria dos pacientes com cancro já é diagnosticado depois da quinta ou sexta década de vida. E o sistema imunitário evoluiu para lidar com aspectos um bocadinho diferentes relacionados com outras doenças. Portanto, o sistema imunitário evoluiu ao longo do tempo e das espécies, a desenvolver mecanismos e células altamente especializadas, mas essencialmente para lidar com agressões externas provocadas por vírus ou bactérias que poderiam pôr em causa a sobrevivência de uma espécie. Não foi assim há muito tempo, se tivermos em conta há quanto tempo é que os humanos existem na Terra, e antes do desenvolvimento da medicina moderna, das vacinas e dos antibióticos, as doenças infecciosas eram uma das maiores ameaças à sobrevivência dos indivíduos e cabia ao sistema imunitário combatê-las, e foi para isso que o sistema imunitário evoluiu e se desenvolveu. E a preservação das espécies depende da reprodução dos indivíduos, transmitirmos os nossos genes para as gerações seguintes, e por isso o sistema imunitário evoluiu essencialmente para nos proteger durante as primeiras décadas de vida. Nunca teve realmente que lidar com cancro, uma vez que a doença surge em geral numa idade em que aconteça o que acontecer, já não interfere com a preservação da espécie. A forma como eu estou a abordar isto é uma perspectiva biológica pura e dura, tendo a consciência, claro, que do ponto de vista humano, é uma doença devastadora e com grande impacto nos doentes e nas pessoas mais próximas dos pacientes. E, além disso, obviamente, pacientes diagnosticados em idades mais jovens, incluindo doentes pediátricos. Esses casos são particularmente impactantes e difíceis de aceitar. No entanto, apesar disto e apesar do sistema imunitário não ter realmente evoluído para lidar com a transformação maligna das nossas células, sabemos que há determinados tumores que provocam resposta do sistema imunitário. No nosso laboratório utilizamos muitas técnicas de imagem para estudar os tumores. Isto é uma secção, um bocadinho de tecido de um cancro coloretal. O que vem aqui na imagem azul são células tumorais, e tudo o resto são células imunitárias. Portanto, este tumor está completamente rodeado por células do sistema imunitário. Portanto, há tumores que, de uma forma ou outra, parece que são espontaneamente reconhecidos pelo sistema imunitário. Portanto, como é que uma célula do sistema imunitário consegue perceber que algo anormal está a ocorrer numa célula no nosso organismo? As nossas células possuem mecanismos responsáveis por mostrar às células do sistema imunitário, em particular às células T, os seus conteúdos. Se o conteúdo de uma célula for normal, a célula T do sistema imunitário não é ativada. No entanto, se uma célula, por exemplo, for infectada com um vírus, as proteínas que compõem esse vírus podem ser apresentadas às células T, e nesse caso, as células T podem ser ativadas e destruir as células-alvo. Um processo análogo que pode ocorrer no contexto de cancro. Os cancros desenvolvem-se devido a mutações no DNA das células. Essas mutações podem levar a alterações nas proteínas que constituem as células. E se houver uma grande acumulação de muitas dessas alterações, uma célula também pode tornar-se óbvia para as células T, e nesse caso a célula tumoral também pode ser eliminada por mecanismos que são similares, por exemplo, quando uma célula é infectada por um vírus. Eu fui dar esta volta toda para finalmente vos explicar como funciona o tipo de imunoterapia que atualmente é o mais utilizado e bem sucedido, em particular para o tratamento de tumores sólidos, que é o bloqueio de checkpoints das células T. E para percebermos, também é preciso perceber que a resposta imunitária
é um processo finito, ou seja, tem um fim programado após o estímulo inicial. Isto é fácil de entender no contexto de uma infecção. Quando somos infectados com um vírus ou uma bactéria, a resposta imunitária demora alguns dias a desenvolver-se, finalmente atinge o seu auge, a partir do qual diminui de intensidade e termina assim que o micro-organismo é eliminado, e isso também explica os sintomas que duram durante uns dias ou semanas durante a eliminação de um micro-organismo e um bocadinho depois. Mas para dizer que, portanto, as nossas células imunes, incluindo as células T, estão programadas para terminar a sua atividade após algum tempo. E fazem-no através da expressão de certas moléculas, às quais se chamam checkpoints, que transmitem sinais indicando que é tempo de pararem de exercer a sua função. Portanto, a partir do momento que uma célula T se torna ativa, começa uma contagem decrescente para parar a sua atividade através da expressão de moléculas que vão inibir a sua atividade. Ora, é muito mais difícil para o sistema imunitário eliminar um cancro do que um micro-organismo. E por isso as células T, na maior parte dos casos, recebem sinais para terminar a sua atividade antes do cancro ter sido eliminado. Há algumas décadas, os laboratórios de dois cientistas que ganharam o Prémio Nobel de Medicina em 2018, Jim Allison e Tasuku Honjo, identificaram estes mecanismos que são responsáveis pela inibição das células T no contexto de cancro e desenvolveram estratégias para bloquear estes checkpoints através da ação de anticorpos terapêuticos, aos quais chamamos hoje inibidores de checkpoints das células T. E o desenvolvimento destas estratégias terapêuticas teve um impacto enorme no tratamento de alguns tipos de cancro. Por exemplo, há cerca de 2 décadas, menos de 20% de pacientes diagnosticados com melanoma metastático estariam vivos 2 anos após o diagnóstico. Isto é uma curva de sobrevida, em que aqui no X conseguem ver o número de meses e aqui a percentagem de doentes que estão vivos após um determinado número de meses, e vem aqui que passado 2 anos, menos de 20% dos doentes estavam vivos com melanoma metastático. E com o desenvolvimento de inibidores de checkpoint células T, que reativam o sistema imunitário, temos hoje quase metade dos pacientes a sobreviver mais de 5 anos e, em alguns casos, observam-se curas completas, algo que era muito raro com os tratamentos que estavam previamente disponíveis para tratar tumores em estadios muito avançados. Infelizmente, estes tratamentos não funcionam para todos os tipos de cancro, nem para todos os pacientes. São particularmente eficazes no tratamento de cancros que podemos dizer que são óbvios para o sistema imunitário, ou seja, cancros que acumulam um número muito elevado de mutações que se traduzem em múltiplas alterações celulares e, portanto, essas células tornam-se muito óbvias para o sistema imunitário. Tipicamente, o cancro de pulmão associado ao tabagismo ou um melanoma que se desenvolve à exposição a raios UV são tumores que são bastante sensíveis ao tratamento com inibidores de checkpoints de células T. Portanto, o fumo dos cigarros com uma exposição aos raios UV leva a uma grande acumulação de mutações no DNA das células e, como eu disse, à acumulação de alterações celulares que são eventualmente reconhecidas pelas células T. Mas o facto da atividade deste tipo de imunoterapia estar dependente do facto de uma célula tumoral se tornar óbvia para o sistema imunitário, significa que este tipo de imunoterapia está atualmente restrita a determinados pacientes e tipos de cancro, o que significa que ainda se trata de uma minoria de doentes oncológicos que podem beneficiar deste tratamento. Por isso, é necessário desenvolver esforços adicionais para identificar ou modular mecanismos imunológicos
que possam ser explorados do ponto de vista terapêutico, e é um bocadinho isso que o nosso laboratório faz, para no futuro termos quase como uma caixa de ferramentas ao serviço dos oncologistas, com diferentes tipos de imunoterapia, que possam ser aplicados a diferentes doentes, consoante as características dos doentes e dos cancros que são diagnosticados. E gostaria agora de descrever algumas dessas alternativas que possam ser desenvolvidas, e vou falar um bocadinho também do trabalho que desenvolvemos no laboratório. Vias que estão a ser exploradas relacionam-se com a identificação de checkpoints adicionais. Eu falei-vos do caso do Jim Allison e do Tasuku Honjo, que identificaram checkpoints em células T para os quais desenvolveram anticorpos terapêuticos, mas há uma série enorme de checkpoints que regulam a atividade das células imunitárias que ainda têm que ser explorados, apesar de atualmente termos a percepção de que já começamos por identificar os mais potentes, mas o trabalho continua a ser desenvolvido nessa direção. Outra alternativa, e que pode ser particularmente eficaz em pacientes cujo cancro não seja de uma forma espontânea detectável pelo sistema imunitário, seria via vacinação com moléculas que estão presentes no tecido tumoral, e o objetivo dessa vacinação, fazendo o uso das tais moléculas que estão especificamente presentes no sentido tumoral, seria alertar o sistema imunitário para a presença de um tumor no organismo e estimular a atividade das células T, de forma a que consigam identificar esse tumor e, eventualmente, a eliminação do mesmo. E este tipo de estratégia já demonstrou bons resultados, em particular quando combinado com inibidores de checkpoints em pacientes com melanoma. Mas nós, especificamente, estamos particularmente interessados na demonstração do potencial desta estratégia para ativar respostas imunitárias em tipos de tumores que não sejam tão óbvios para o sistema imunitário. Outra estratégia prende-se com a manipulação genética das células imunitárias de um paciente. No estado atual do desenvolvimento tecnológico é quase possível fazer tudo com uma célula, e já temos imunoterapias que funcionam com grande sucesso, em particular em cancros hematológicos. Estas utilizam células T geneticamente modificadas para aumentarem a sua atividade e eliminarem as células tumorais com grande eficácia. Portanto, é relativamente fácil manipularmos uma célula do sistema imunitário para identificar uma célula tumoral e eliminá-la. O problema, de momento, prende-se mais com a identificação de alvos que sejam específicos para os tumores e que possam ser reconhecidos por essas mesmas células do sistema imunitário. Outra estratégia que ainda está numa fase um bocadinho de desenvolvimento utiliza vírus, e são tipos de vírus com maior atividade em células tumorais que perderam alguns mecanismos de defesa contra eles. Estes vírus conseguem se replicar especificamente das células tumorais e podem ser utilizados para eliminar diretamente as células tumorais. Estes vírus reproduzem-se dentro das células tumorais e, eventualmente, destroem as células. Mas esses vírus também podem ser geneticamente modificados para transportar moléculas até aos tumores, como fármacos ou inibidores de checkpoints, por exemplo. No meu grupo, ao longo dos anos, temos desenvolvido muito trabalho, em particular em cancro coloretal. E estudar cancro coloretal é muito interessante do ponto de vista imunológico e imunoterapêutico, porque existem dois subtipos que apresentam uma resposta completamente diferente à imunoterapia. Temos os chamados Mismatch Repair Deficient, MMRD, eu não vou entrar em detalhe acerca do que isso significa, que respondem muito bem à inibição de checkpoints, e depois temos os MMRP, que não respondem de todo à imunoterapia, e isto é verdade, em particular para quando a doença se apresenta em estadios mais avançados. Infelizmente, o grupo que não responde à imunoterapia, os tais MMRP, corresponde à maior parte dos pacientes com cancro coloretal, cerca de 85%. E uma questão que alimentou a motivação
do nosso grupo durante uma série de anos foi saber se havia alguma esperança de desenvolver imunoterapias para este grande grupo de pacientes, ou se estariam excluídos dessa possibilidade. Eu não vou entrar em detalhes técnicos de como o fizemos, mas o que conseguimos demonstrar foi que uma proporção elevada desses pacientes têm em circulação células T capazes de identificar as células tumorais e eliminá-las. E por uma razão ou por outra, essas células T não são ativadas de forma suficiente e estes pacientes não respondem a inibidores de checkpoint. As boas notícias é que é uma observação muito importante porque significa que poderemos desenvolver estratégias adequadas a estes pacientes que façam uso do potencial dessas células T, que conseguem realmente reconhecer as células tumorais. Temos é que encontrar qual é a forma certa de potenciar essas células T que já estão presentes nos pacientes. E uma estratégia potencial seria o desenvolvimento de vacinas que estimulem essas células T a serem ativadas e mais competentes, de forma a eliminarem as células tumorais. Outro foco do laboratório relaciona-se com a investigação e identificação de células do sistema imunitário com potencial para serem também utilizadas do ponto de vista terapêutico. Falei-vos muito sobre células T e durante muitos anos a área de investigação em imunologia e imunoterapia focou-se muito em células T por motivos óbvios. Mas há uma grande diversidade de tipos de células imunes sobre as quais sabemos muito pouco, em particular no contexto de cancro, e qual é o seu potencial para serem utilizadas no contexto terapêutico, e que poderiam realmente ser aproveitadas para o desenvolvimento de novas terapias. Recentemente identificamos um tipo de célula imune, as células gama-delta, que são um tipo de célula T, mas não é célula T convencional, sobre as quais ainda há muito por descobrir e a ação destas células tem que ser caracterizada. Mas essencialmente mostramos que estas células também estão envolvidas na resposta imunitária, terapias com inibidores de checkpoints, especificamente quando os cancros adotam mecanismos de resistência para escapar ao reconhecimento de células T convencionais. E, finalmente, estamos muito interessados também no estudo da interação entre imunoterapias e terapias oncológicas convencionais, por exemplo, como a quimioterapia ou a radioterapia. Há dados que suportam a noção de que certos tipos de quimioterapia ou radioterapia conseguem produzir um tipo de morte celular que potencia a resposta imunitária. Portanto, matam as células tumorais de uma forma que as células tumorais se tornam óbvias para o sistema imunitário, e isso é algo que tentamos explorar, se através da combinação de diferentes terapêuticas conseguimos maximizar o potencial de intervenções imunoterapêuticas. Estamos a desenvolver esses estudos particularmente em cancro do pâncreas. É um tipo de cancro muito agressivo, no qual os inibidores de checkpoints não funcionam, ou outras estratégias imunoterapêuticas. E por isso há uma grande necessidade de desenvolver estratégias alternativas para esses pacientes. E o que demonstramos foi que no contexto neoadjuvante, na Holanda, muitos destes pacientes recebem FOLFIRINOX antes de cirurgia. É uma combinação de quimioterapêuticos. E o que vemos é que quando utilizamos estes quimioterapêuticos, vemos uma resposta imunitária nestes pacientes, e acreditamos que a resposta imunitária que observamos nestes pacientes pode levar à sensibilização destes pacientes a imunoterapias com inibidores de checkpoint. Para concluir e fazer um pequeno sumário e se calhar lançar a discussão, é inegável que a imunoterapia está a transformar o tratamento
de cancros, inibidores de checkpoints ou terapias com células T modificadas, estão realmente a traduzir-se no prolongar de sobrevivência e, em alguns casos, até curas de pacientes com cancro. Um, Estas terapias são agora tratamento padrão para vários tipos de cancro, incluindo melanoma ou cancro do pulmão. E terapias combinadas que juntam a imunoterapia com quimioterapia ou terapias mais direcionadas podem ainda melhorar mais os resultados com estes pacientes. Ainda existem alguns desafios e limitações. Principalmente, nem todos os pacientes respondem à imunoterapia. Como vos disse, uma minoria de pacientes responde atualmente a intervenções imunoterapêuticas. E mesmo que respondam numa fase inicial, numa grande proporção de pacientes, desenvolve-se resistência ao tratamento. Eu não falei disso, mas há efeitos adversos relacionados com esta ativação do sistema imunitário e que podem ser graves. Estratégias de gestão destes efeitos adversos foram desenvolvidas, mas há em alguns casos ainda podem ser melhoradas. E muitos destes tratamentos inovadores são extremamente dispendiosos e está a ser muito complexo conseguir financiar o tratamento de pacientes com este tipo de terapias inovadoras. Relativamente ao futuro, eu não tenho dúvidas que vão haver mais e mais estratégias diferenciadas de intervenção imunoterapêutica que eventualmente vão beneficiar um grupo mais alargado de pacientes. E o desenvolvimento de ferramentas adicionais terapêuticas implicará também que teremos que desenvolver um maior conhecimento de quais são os fatores que afetam a resposta a determinados tumores, a determinada intervenção terapêutica, para que a priori possamos selecionar os pacientes certos para a terapêutica certa a ser utilizada. E era isto que eu tinha para vos mostrar e muito obrigado pelo convite mais uma vez.